Boa noite, gente, muito boa noite. Boa noite aos ouvintes, boa noite aos nossos amigos, às nossas amigas. Mais uma terça-feira, aqui começando um programa Implante Saúde e Bem-Estar. Um programa que a gente fala bastante sobre implantes, a gente fala sobre saúde bucal, a gente tenta mostrar para os ouvintes, para os nossos pacientes, aqueles que pretendem ser nossos pacientes, algumas coisas que acontecem no dia a dia e que a gente tenta transmitir para vocês da melhor maneira, do jeito mais fácil, do jeito que a gente fala, né? Não muito tecnicamente, para que vocês entendam um pouco tudo que a gente consegue fazer na clínica, as coisas novas, as tendências, tudo isso. Hoje eu vou falar um pouquinho de uma coisa muito importante. Hoje eu vou começar falando sobre isso, depois a gente muda um pouco de assunto. Bom, vou me apresentar. Para quem não me conhece, sou o Dr. Júlio Andrade, formado há 23 anos, na área de implante há mais de 20 já. Trabalho na clínica do Estúdio Sorriso, IOP, juntamente com o Dr. Paulo. E hoje ele teve que se ausentar, teve um problema, mas nada grave, está tudo tranquilo. Ele só não conseguiu vir, teve que sair aí para uma emergência. Mas eu vou tocar com vocês aqui o programa mais uma vez. Então, a gente faz parte da nossa equipe também a Cris, certo? Sem ela lá nos bastidores, a gente não consegue fazer muita coisa não, viu, gente? É ela que segura as pontas lá pra gente. Bom, vamos lá. Eu vou passar os contatos lá da Clínica do Sorriso e vocês precisando, podem ligar, vocês podem mandar perguntas pelo WhatsApp, que assim que a gente conseguir parar, porque a gente trabalha bastante, assim que a gente conseguir parar, a gente responde a todos. E tem tido bastante perguntas lá e a gente anda respondendo dentro do possível, dentro do tempo possível, né, gente? Porque é muito trabalho, graças a Deus. Então vamos lá. Estúdio Sorriso IOP, telefone 5083-2493, 5083-2493. Tem o telefone do WhatsApp, tá? O WhatsApp a gente é para fazer perguntas, como eu falei, para marcação de consultas. A partir das 9 da manhã, hoje a Cris não está mais por lá, mas a partir das 9 da manhã amanhã vocês podem mandar mensagem que a gente responde. O WhatsApp é 97466-8119. 97466-8119. E lógico o endereço, né, gente? Só o telefone não adianta. A gente fica na rua Pedro de Toledo, número 80, no 4º andar. Pedro de Toledo, número 80, 4º andar. Bem em frente à estação Santa Cruz do metrô, linha azul. Facinho, facinho, facinho. E do lado da linha Lilás. Santa Cruz também, tá? Mas do lado. O prédio, você saiu da estação Santa Cruz Lilás, você tá no prédio já, do lado mesmo, assim, muro com muro, é o prédio da clínica do Sorriso IOP. E estamos lá das 9 horas, a partir das 9 horas, a gente atende sem problemas. Bom, gente, eu quero falar hoje um pouquinho sobre um assunto que às vezes passa despercebido pelos pacientes, mas nós profissionais temos que pegar algumas coisas assim meio no ar. Eu vou falar porque aconteceu um caso no consultório, na clínica esses dias, de uma paciente e chamou a atenção da gente, né? Então eu resolvi falar um pouco sobre isso. A gente chama de anamnese. O que é anamnese? Anamnese nada mais é do que o paciente contar pra gente a vida dele. A vida que eu digo assim, se tem algum problema de saúde, se já fez alguma cirurgia, se já teve algum problema de saúde grave, se toma algum remédio, se faz uso contínuo de algum medicamento, se é alérgico a algum remédio, algum tipo de medicação. Então isso tudo, para nós profissionais que estamos ali, principalmente a gente que lida todo dia com cirurgia, tá? Então a gente faz basicamente no Estúdio do Sorriso a parte de implantes e próteses sobre implantes, a parte de estética também, mas assim, muita cirurgia. Então, a gente que lida com isso, a gente precisa tomar um pouco de cuidado e às vezes uma perguntinha boba que a gente possa fazer para o paciente, às vezes o paciente nem entende, mas a gente sabe por que está fazendo. Então, eu peço para os pacientes sempre, lá no Estúdio do Sorriso, quando você você marca a consulta, você faz uma pré-avaliação e depois você preenche um formulário
onde tem diversas perguntas, muitas perguntas. Tem paciente que não gosta muito, mas é em cima daquilo que a gente vai poder trabalhar tranquilo com o paciente, tá? Eu vou contar o caso dessa paciente. A paciente passou pela gente, tranquilo, fez a anamnese e tudo, né? Respondeu o nosso formulário que a gente tem. E no decorrer de uma das consultas de exame clínico ainda, a gente já tinha marcado cirurgia, mas estava passando por moldagem para fazer provisórios, algumas coisas antes da cirurgia. E conversando com a paciente falou que tomava uma vitamina. E aí chamou atenção, vitamina, mas que vitamina? Eu tomo vitamina para os ossos. Poxa, interessante, vitamina para os ossos. E que é essa vitamina para os ossos, né? É porque eu tenho osteoporose. Gente, eu tô falando assim, eu vou falar o mínimo técnico possível para que vocês entendam, porque se a gente começar a falar muita coisa técnica aqui, a gente se perde um pouco. Então eu vou falar mais ou menos o que ela me falou e depois eu dou uma explicação também muito pouco técnica, mas para vocês entenderem. Então a paciente falou que tomava uma vitamina para os ossos, que ela tinha um pouco de osteoporose. E aí a gente foi atrás e começou a conversar, e conversa tal, e a gente descobriu que ela tomava um medicamento, um composto chamado bifosfonato. Tá? E esse medicamento, ele provoca uma necrose óssea quando a gente faz um implante. Então, pode se perguntar, a primeira pergunta que vem à cabeça fala assim, não, espera um pouquinho, você está falando que ela está tomando vitamina para o osso, e depois em seguida você me diz que se ela fizer o implante, ela vai perder o implante porque dá necrose óssea. Então como é que pode ela estar tomando uma vitamina para o osso, para melhorar a qualidade óssea, e perde o implante porque necrose o osso? Vou explicar, calma lá, gente. O que acontece? Bifosfonato, tem alguns outros, tem alendronato de potássio, de sódio, então tem alguns outros medicamentos dentro da... O composto é o bifosfonato, tá? É o principal composto. O que acontece? Ele age como se fosse aumentando a resistência do osso, tá? Então ele age dessa maneira, ele aumenta a resistência óssea. E isso pra gente não é bom. Por quê? A gente precisa de nutrição no osso, precisa de nutrição, de toda a parte de nutrição, para que o implante ósseo integre, para que o implante cole no osso, que ele solde no osso. E esse medicamento, ele faz com que o osso fique mais duro, o osso tem uma cortical maior, ele aumenta a cortical do osso, que a cortical é dividida entre, vamos com calma, o osso é dividido entre cortical e medula. A medula, quanto mais medula você tem mais nutrição óssea, você tem mais irrigação, então esse é um osso medular, esse é um osso bom de se trabalhar. A cortical é o osso, digamos que seja a capa do osso, é a parte dura do osso, é a parte mais dura do osso. Essa, ela tem muito pouca irrigação, ela tem muito pouca alimentação, nutrição, então é um osso pobre, que a gente chama de um osso pobre. Apesar de ele ser muito duro e muito resistente, ele é um osso pobre. Então o bifosfonato, ele faz com que aumente esse osso pobre, apesar de ser muito duro, mas ele é pobre. E quando a gente faz um implante, a gente precisa de nutrição desse osso para que ocorra a osseointegração, para que ocorra aquele contato celular dos osteoclastos. O Dr. Paulo já comentou muito sobre isso, dos osteoclastos, que eles encostam, os osteoblastos, aquela coisa toda. E aí se forma o osso em volta do implante, trava esse implante no osso, e aí a gente tem a osseointegração feita. Como é um osso muito pobre em nutrição, você fica praticamente assim preso só à nutrição de periósteo. O que é periósteo? Periósteo, todo osso tem um periósteo. O periósteo é como se fosse uma pelinha que recobre todo o tecido ósseo. Então você tem o osso e tem uma pelinha que cobre o osso. Isso irriga, isso tem nutrição. Mas o que acontece? Quando você vai fazer a cirurgia de implante, você descola esse periósteo, você tira essa pelinha do osso para poder chegar no osso, para poder fazer o implante. Então você tira essa nutrição também. E o que acontece? Você tem um osso cortical pobre em nutrição. Você descolou o periósteo, você afastou a única nutrição que tem naquele osso. O que vai dar? Vai dar uma necrose óssea. Tá? Então você não pode jamais fazer nenhum tipo de cirurgia que envolva osso quando o paciente
é usuário de bifosfonato, tá? E como a gente faz? Ah, mas eu uso bifosfonato e eu preciso fazer a cirurgia óssea. O que se faz? Existe um protocolo de atendimento, tá? Alguns protocolos dizem o seguinte, que você tem que ficar 3 meses sem tomar essa medicação antes da cirurgia e 3 meses após. Existem outros protocolos que dizem que você fique 6 meses sem tomar o bifosfonato para que você possa fazer a cirurgia. Então, isso cada profissional segue por uma linha. A gente não tem assim, não tem que ser assim. Não, cada profissional segue uma linha. Mas há de se conver que tudo, assim, tanto uma linha como a outra, tanto um caminho como o outro, existe a suspensão do medicamento. Não pode se usar bifosfonato quando você for fazer uma cirurgia desse tipo. Então, voltando lá atrás, a paciente falou isso pra gente, que ela tomava uma vitamina pro osso. E aí chamou atenção, e a gente conversando, e a gente descobriu que nada mais era do que um bifosfonato. A gente acabou suspendendo a cirurgia da paciente, né, e ela vai voltar só daqui 6 meses pra gente fazer essa cirurgia. Então você vê que eu contei essa historinha pra gente chegar naquela parte da anamnese, o quão importante é a anamnese, o quão importante é você conhecer um pouco mais o seu paciente para que não ocorra esse tipo de problema. Então, paciente diabético faz uso de medicação, então assim, mas pode fazer implante diabético? Eu ouvi falar que não pode fazer porque tem diabetes. Pode fazer, não tem problema nenhum, desde que você esteja com a diabetes controlada. Então você consegue fazer. Paciente hipertenso, paciente com pressão alta, mesma coisa. Está controlado? A gente pode fazer. Lá no Estudo do Sorriso, a gente conta com um mini centro cirúrgico, onde o paciente é monitorado antes de cada cirurgia. A gente põe o paciente em monitoramento cardíaco e de pressão arterial e deixa o paciente lá em repouso alguns minutos e a gente vai controlando essa pressão, esse batimento cardíaco para ver se existe alguma reação. Se o paciente, lógico, você tem um limite, se o paciente passa desse limite da pressão arterial, a gente suspende a cirurgia, porque não dá para correr risco, né? Então a gente suspende a cirurgia para que não tenha, né, a gente não tenha maiores problemas em relação à saúde do paciente. Então, paciente hipertenso, paciente diabético, paciente que faz uso de anticoagulantes, AS, outros tipos de anticoagulantes, normalmente são pacientes que têm problema cardíaco, ou até alguns com a pressão arterial alterada. Então, faz uso de medicamento anticoagulante. Às vezes acha assim, eu tomo AS, mas eu nem preciso falar isso. Não, gente, jamais precisa falar. Então, tudo que você toma, tudo que você é alérgico, tudo que precisa ser passado para o profissional, para que seja feito tudo em segurança, todos os procedimentos em segurança. Às vezes um AS que você acha que não faz nada, você pode ter uma hemorragia aí durante a cirurgia que fica meio complicado de a gente segurar. Então, fale. Toda vez que você for ao profissional, fale os seus problemas, fale o que você toma, reações alérgicas. A gente, volto a dizer, a gente faz muita cirurgia. Toda cirurgia a gente é praticamente obrigado, por motivos óbvios, a passar um antibiótico, passar um anti-inflamatório, um analgésico. E se o paciente não comenta que tem algum tipo de alergia, se o paciente, esse medicamento não dá, não posso tomar, acaba tomando, acaba passando batido, não pela gente, mas pelo próprio paciente. Então tem que falar para a gente poder mudar a medicação. Não existe só um tipo de medicação para aquele tipo de procedimento. Você tem várias medicações que você pode usar. Então você tem uma medicação de eleição, que é aquela que a gente usa normalmente. O paciente é alérgico a essa, ou não se dá bem com essa, ou então existe uma interação medicamentosa com outro remédio que não pode tomar. Então você passa para algum outro tipo de remédio. Não é que não posso falar porque eu não vou tomar. Não, existem várias medicações que você pode tomar. Interação medicamentosa é assim, gente. Você toma um remédio e aí ele interage com outro remédio, provocando alguma alteração no seu sistema. Então isso a gente chama de interação medicamentosa. Também é perigoso, dependendo da interação medicamentosa, é muito perigoso. Então,
fale para o seu dentista, converse, explique a situação de saúde, não tenha vergonha de falar, não tenha medo de falar, desde que seja a coisa mais boba que você possa achar que é boba. E no fundo, a gente às vezes não é tão boba como eu acabei de contar a história dessa paciente que achou que estava tomando vitamina para o osso, né? E na verdade ela estava tomando um bifosfonato e ia causar assim um estrago legal pra gente e para ela também, porque a gente ia fazer a cirurgia e ia dar problema, né? Então, conte tudo, tá, gente? Contem tudo. Problemas de saúde, a gente tem, assim, endocardite bacteriana, a gente ouve falar um pouquinho também sobre isso. O que é endocardite bacteriana? Você tem uma colonização de bactérias ou fungos nas válvulas do coração e na pele que circula o coração. Isso também não impede que você faça procedimentos cirúrgicos, nem procedimentos, qualquer tipo de procedimento. Você precisa tomar cuidado só, porque pacientes que têm essa endocardite, que são provocados normalmente por fungos ou bactérias que entram na circulação sanguínea e param ali no coração, você é obrigado a dar o que a gente chama de antibiótico terapia profilática. O que é isso? Você toma antibiótico durante um tempo antes do procedimento, para que exista uma limpeza da região, para que não te cause problema no futuro. Porque leva à morte, tá, gente? Leva à morte. Eu sou bem sincero. Quem já me ouve aqui há algum tempo sabe que eu sou assim. Eu falo mesmo. Eu falo, ó, é perigoso morrer, sim. Tá? Então, como eu disse outras vezes, a história de lesões bucais. Ó, gente, cuidado porque vira câncer. E vira mesmo. Tá? Eu não falo, eu não sou muito doce para falar, não. Eu tenho esse defeito, não sei se defeito ou qualidade, mas eu falo. Se eu ver, eu falo. Tá? Então, não toma cuidado porque lesão bucal, que é recidiva, né? Toda hora, vai virar câncer, tá? Vai virar câncer. Se não tratar, vai virar câncer. Então, eu já falei isso outras vezes e volto a falar. Mesma coisa em relação a esse tipo de problemas, a anamnese. Então, escondeu, cara, você pode morrer. Dependendo do que você escondeu do profissional, você pode ter um problema sério, pode ter um problema seríssimo. Então, eu venho aqui para alertar. Eu falo desse jeito meio duro para alertar, porque a coisa não é brincadeira. Ah, é só uma anestesia de dentista. Não, não é só uma anestesia de dentista. É um anestésico com vasoconstritor. É sério, gente. Não é uma brincadeirinha. Não é uma coisinha assim. Ah, eu só vou tomar uma picadinha. Não, não é, tá? É perigoso. Então, falem tudo que vocês têm que falar para o profissional. Deixem o profissional muito ciente do que você tem, do problema que você tem, da medicação que você toma, tudo, para não te causar problema futuro. Porque dá problema, tá, gente? Dá problema. Essa história da endocardite bacteriana, normalmente o paciente descobre com um ecocardiograma, com um problema de alguns sintomas, falta de ar, dor no peito, né? Então vai num cardiologista e se descobre que tem uma endocardite bacteriana. Então, tem essa endocardite bacteriana, avise o profissional de odontologia. Não só o profissional de odontologia, qualquer procedimento que você for fazer, avise o médico, avise o dentista. Não deixe de avisar. Para poder ser feita uma antibiótico terapia profilática e você trata normalmente. Não é que não pode tratar, tem que ter os devidos cuidados para que esse tratamento corra tranquilamente. Bom, eu falei aqui dessas coisas, dos remédios, né? Eu falei da endocardite bacteriana, que é muito interessante saber também. Falei um pouco, né? Acabei entrando na parte de lesão, tá? E então eu acredito que eu tenha passado alguma coisinha para vocês. Volto a falar para vocês. Você vê que de uma vitamina para osso a gente podia ter aí acabado com um problema sério. É lógico que a paciente não ia vir a óbito, nada disso, mas aí ia ter um problema sério, a gente ia perder os implantes, ia dar necrose óssea, e ia causar bastante problema pra gente. Então, falem, por menor que seja, por menor que pareça, o que você acha que pode não ser nada, pra gente pode ser uma pontinha, uma luzinha no fim do túnel que não vai deixar você ter problema no futuro, tá, gente?
Bom, acho que é isso. Já está acabando o programa? Já estamos acabando o programa. Já passou rápido hoje isso aqui. Passou legal. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um assunto diferente. Eu acredito que a gente nunca tinha tratado disso no programa, tá? Eu gostei. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou passar para vocês o endereço da clínica do Estúdio Sorriso IOP. Vou passar os telefones. Vou passar o site. Vamos lá. Estúdio do Sorriso IOP. Fica na rua Pedro de Toledo, número 80, no 4º andar. Pedro de Toledo, número 80, no 4º andar. Telefones 5083-2493, 5083-2493. WhatsApp, lembrando, WhatsApp, qualquer dúvida que tiver, qualquer marcação de consulta, tudo pode ser feito pelo WhatsApp. Número do WhatsApp, 97466-8119, 97466-8119. A gente tem também uma página no Face da clínica, é muito legal, o nosso dia a dia lá da clínica, tudo que a gente faz, a gente fotografa, a gente posta, temos lá quase 5.000 seguidores já. Se vocês quiserem, entram lá, dá um likezinho, acompanha o trabalho da gente, que é bem interessante. Estúdio do Sorriso IOP, estúdio com S mudo, tá, gente? Como o estúdio é o S mudo, Estúdio do Sorriso IOP, o S mudo, esse do Facebook. Tem também o site www.estudiosorrisoiop.com.br, estúdio sempre S mudo, certo? Gente, estamos acabando o programa, tá? Fica aqui o alerta para vocês que frequentam o consultório odontológico, frequentam consultórios médicos, que não é só dentistas, você tem os médicos também. Fica o alerta, tá? Não escondam nada, por menor que seja, por maior que pareça bobagem, não escondam, contem, falem desde uma vitamina até um remédio mais forte, tratamento que já passou, tratamento que já fez, você entendeu? Pra gente poder caminhar tranquilo durante o procedimento, durante o tratamento de vocês, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Beijo!